Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica na Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola. Sexta-feira são 8 horas. As notícias com Carla Jorge de Carvalho. Começamos com Aníbal Cavaco Silva, que declara o apoio a Luís Marcos Mendes na corrida a Belém e critica Henrique Gouveia Melo. Afirma que não tem qualificações para ser Presidente da República. É num artigo de opinião publicado esta manhã no Observador, Cavaco Silva deixa elogios à carreira política de Luís Marcos Mendes. Em sentido contrário, afirma que não conhece Henrique Gouveia Melo, mas avisa que o almirante poderá ser um motivo de instabilidade para o país. Miguel Gato. Cavaco Silva começa por destacar neste artigo escrito no Observador que as eleições presidenciais de 18 de janeiro surgem numa altura de grande incerteza e complexidade face ao atual contexto internacional e geopolítico. Por isso, afirma que Portugal precisa de um Presidente da República capaz de garantir estabilidade política, de construir pontes e também de facilitar consensos. O ex-chefe de Estado e também antigo Primeiro-Ministro defende por isso que Luís Marcos Mendes é a melhor escolha por ser uma pessoa com bom senso e experiência política. Quanto a Henrique Gouveia Melo, Cavaco Silva elogia o trabalho feito pelo almirante no processo de vacinação da Covid-19, mas ao mesmo tempo afirma que há muitos oficiais das Forças Armadas que também seriam capazes de desempenhar igualmente bem esta tarefa. Defende por isso que não é o processo de vacinação que qualifica alguém a ser Presidente da República. Mas Miguel, Cavaco Silva vai mais longe e alerta mesmo que Portugal enfrenta um risco de instabilidade se Gouveia Melo for eleito. Escreve que em consciência deve alertar os portugueses para o risco de instabilidade que Portugal pode correr se for eleito um Presidente da República sem as competências e qualificações, referindo-se a Henrique Gouveia Melo. Conclui que o almirante pode ter muitos predicados, mas não possui as qualificações e as qualidades para exercer as funções de chefe de Estado no quadro internacional que se perspectiva para os próximos 5 anos. Por isso, a nível Cavaco Silva declara o apoio público a Luís Marcos Mendes, candidato apoiado pelo PSD. Miguel Gato, são os destaques do artigo de opinião publicado por Aníbal Cavaco Silva no Observador, intitulado Por que voto em Luís Marcos Mendes para Presidente da República. Neste artigo, o ex-chefe de Estado e ex-primeiro-ministro ignora todos os outros candidatos a Belém. De recordar que já em setembro, num artigo publicado no Expresso, Cavaco Silva tinha dado pistas sobre o sentido do voto ao destacar a importância da experiência política para o cargo de Presidente da República. Este artigo de opinião de Cavaco Silva está em destaque a esta hora no site do Observador e vai ser tema em análise ao longo das manhãs 360. Continuamos a falar das eleições presidenciais. António José Seguro corrige-se e diz que, afinal, é um homem de esquerda. Da esquerda moderna e moderada. Numa entrevista ao Jornal Público, o candidato apoiado pelo PS recusou assumir um posicionamento político concreto, disse que não queria entrar em gavetas. Agora, em entrevista à RTP, reconhece que teve um momento infeliz e corrige a declaração. Em relação a essa entrevista, nem sempre nós estamos nos nossos melhores momentos, e às vezes há infelicidade nas respostas, e portanto eu pertenço àquela esquerda moderada, àquela esquerda moderna que se afirma com soluções concretas para os problemas das pessoas. Mas mais importante, onde eu venho, é para onde quero ir. Eu quero ser o presidente de todos os portugueses. Nesta entrevista, António José Seguro garante também não ter mágoas com elementos do Partido Socialista que escolheram não o apoiar na corrida a Belém. Ainda sobre as presidenciais, André Ventura desafiou os outros candidatos a fazer um debate unicamente sobre saúde. Luís Marcos Mendes e Gouveia Melo recusaram. Marcos Mendes fala em politiquice. Gouveia Melo diz que acusa André Ventura de aproveitamento político. Já João Coutinho Figueiredo, em entrevista à SIC, garante que não tenciona desistir a favor de nenhuma candidatura e espera conseguir os votos dos indecisos. E falamos agora do Orçamento do Estado. Afinal, o PS só vai propor um aumento permanente das pensões se o Governo avançar com bónus no próximo ano. A proposta vai ser apresentada hoje no Parlamento. O Observador teve já acesso ao texto. O PS defende que se houver algum suplemento extraordinário em função da margem orçamental, como o Governo tem defendido, então esse valor, qualquer que seja, deve tornar-se permanente e ser incluído nas pensões pagas em 2027. Mas aí já não
não será pago de uma vez em forma de bónus, mas repartido por cada mês, numa atualização efetiva das pensões. Neste texto que vai ser hoje apresentado, o PS garante que a proposta não põe em causa o equilíbrio das contas públicas, uma vez que o próprio Governo tem afirmado que só avança com o bónus se houver a tal margem orçamental. Hoje é o último dia para os partidos apresentarem propostas de alteração ao Orçamento do Estado. Até ontem à noite já tinham dado entrada na Assembleia da República mais de 1000, são menos cerca de 300 do que no ano passado. E este é um artigo também em destaque no site do Observador. São 8h05, daqui a pouco há novo episódio de Momentos de Glória. Primeiro, Carla, que outras notícias marcam esta véspera de fim de semana? Os médicos tarefeiros recuaram na ameaça de paralisar as urgências, dizem que isso não chegou sequer a estar em cima da mesa. Em comunicado explicam que a hipótese foi levantada numa reunião, mas que quando a notícia surgiu já não estava nos planos. Lamentam por isso o pânico generalizado e infundado que geraram no espaço público. Os médicos insistem em pedir uma reunião com a Ministra da Saúde para negociar o decreto-lei que prevê cortes no valor pago por hora a estes profissionais. O Presidente da Assembleia da República promove esta manhã uma reunião de trabalho no Parlamento para discutir a reforma na Justiça, um encontro que conta com membros de todos os partidos com assento parlamentar. Entre os convidados estão também os presidentes do Supremo Tribunal de Justiça, João Cura Mariano, o Procurador-Geral da República, Amadeu Guerra, assim como bastonários e líderes sindicais do setor. A sessão deve iniciar-se com uma declaração de José Pedro Aguiar Branco, seguida de uma intervenção da Ministra da Justiça. Um debate intenso, frente a frente, entre Rui Costa e João Noronha Lopes, volta a ficar marcado por críticas e acusações de parte a parte. Noronha Lopes acusa Rui Costa de viver numa realidade à parte. Já o atual Presidente rejeita que o Benfica esteja numa má situação financeira. Este foi o último frente a frente, antes da segunda volta das eleições presidenciais no Benfica, que estão marcadas para amanhã. Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica na Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola.